Sabe, eu estou tão feliz de estar aqui hoje podendo falar com vocês, porque esse Deus realmente que a gente acredita é um Deus maravilhoso. Semana passada, Tereza e eu fomos lá para Santa Catarina, São Luís e Armazém, pregar a palavra de Deus. E na véspera de eu ir, 2 dias antes de eu ir, fiquei doente. Fui parar no hospital. E já estava combinado há 6 meses aquilo. Como que eu vou fazer agora? Louvamos, bendizemos ao Senhor, rezamos, as irmãs rezaram, a minha doutora cuidou de mim. E aí eu pude ir para Santa Catarina. Saí do hospital na quarta, fui na quinta para Santa Catarina. E foi uma bênção, porque, na verdade, eu aprendi. Aprendi, em primeiro lugar, a abraçar como aquele povo abraça. Tem alguém aqui de Santa Catarina? Meu Deus do céu, como a gente em São Paulo é tão assim. Esse povo de Santa Catarina, vem cá. Eu cheguei lá, eu e Tereza, e era assim, ó. Todas as mulheres, 260 mulheres te abraçando assim. E foi uma alegria, uma graça extraordinária. Fomos acolhidas como, assim, com todo o amor, com todo o carinho. E fomos para uma terra onde tem uma beata brasileira, que é a beata Albertina Berkenbrock, que eu nunca nem sabia que existia. Então, antes de ir para lá, eu fui mergulhar para aprender quem é esta beata. Uma menina de 12 anos, que era camponesa, estava ali trabalhando junto com o pai, com os irmãos, ali naquele lugar, e tinha um empregado, o Maneco, né, Tereza, que ele chamava? Maneco Palhoça, que era empregado do pai. Tereza, vem contar aqui, que você conta melhor que eu a história, porque eu não ia nem falar nisso, mas é que eu fui tão tocada com isso, e justo eu fui pregar esta palavra, olhai os lírios do campo. Eu, então, que cheguei, porque eu fui para acompanhar a Tereza, fui apenas para acompanhar a Tereza, porque a gente viaja sempre de 2, né? Porque onde 2 ou mais estão reunidos, Jesus está no meio. Então, eu fui para acompanhar. Eu, então, nem sabia direito dessa beata, Albertina Berkenbrock. Nós chegamos... O lugar chama-se São Luís. É no sul de Santa Catarina. É um lugarzinho onde tem apenas 80 famílias, todas alemãs e todas parentes da beata Albertina. Ela foi beatificada pelo Papa Bento XVI, em 2007. Então, a história é o seguinte: os pais dela, alemães, tinham lá muitos filhos, acho que uns 10 filhos, e esse Maneco Palhoça foi lá pedir emprego nesse sítio com uma mulher e uns filhos pequenos. Então, os pais dela aceitaram ele para trabalhar no sítio, na roça e tudo. E um dia um boi se perdeu. Então disseram, o boi Barroso, sabe, sítio pequeno tem os bois têm todos os nomes, né? O boi Barroso se perdeu e entrou lá numa grota, numa mata. E os irmãos dela estavam todos ocupados com alguma coisa, os meninos da família. E ela, com 12 anos, já fortinha, taludinha, sabe, uma menina alemãzinha de 12 anos, falou, deixa que eu vou. Quando ela foi se embrenhando na mata, esse empregado, o Maneco Palhoça, foi atrás dela e tentou estuprá-la. E ela se agarrou com as perninhas. E ela dizia, não quero pecar, não quero pecar, não quero pecar. E aí? Ela dizia, não quero, Maneco, não faz isso comigo, eu não quero pecar, isso é pecado. E ela cruzou as perninhas na árvore com tanta força, e com as outras 2 mãozinhas ela abaixava o vestidinho assim, que o Maneco não conseguiu efetuar aquilo que ele queria fazer. Ele então puxou uma faca e
degolou a menina. E aí foi uma correria. Ele, Maneco, como era empregado, chegou correndo na casa, disse: nossa, aconteceu uma desgraça, mataram a Albertina lá no mato, venham ver. Foi um vizinho, acusou uma outra pessoa, foi um vizinho de sítio aqui do lado. Então, a comunidade avançou para esse vizinho, prendeu o vizinho, e daí teve o velório da Albertina. A Albertina estava deitadinha no caixão, com uma bandagem no pescoço. E o Maneco fazendo uma cena de teatro, ai, que horror! Quando ele se abaixava para olhá-la, começava a verter sangue sem parar do pescoço. Quando ele se afastava e ia para fora, o sangue parava. Depois ele voltava no caixão, ficava ali, e o sangue começava a verter do corte do pescoço. Então o pai dela falou assim: podem soltar aquele homem, porque agora eu sei quem tentou matar, quem matou minha filha. E daí foram atrás do Maneco Palhoça, prenderam e tudo, e ela desandou a fazer milagres sem parar nessa localidade, que é no fim do mundo. Eu até brinquei que é no fim do mundo, que é no fim de Santa Catarina. Nós chegamos em Florianópolis, achamos que ela ia pregar numa cidadezinha a meia hora de Florianópolis. As moças nos levaram 2h30 de carro até esse fim de mundo, mas é de uma santidade o lugar. O corpo dela está na igrejinha lá, não tem milhares de romeiros, porque apenas o pessoal local é que conhece a história, mas está no YouTube, se vocês quiserem procurar. Não, e é engraçado, porque todo mundo é parente dela nesse lugarejo. Então, é o tio, primo, sobrinho, e todo mundo nos acolheu lá. Então, no primeiro dia, eu fui pregar na cidade vizinha, lá em Armazém, e depois, no dia seguinte, foi lá, em São Luís, no salão que tem do lado da igreja, onde está o corpo dela, e aí tinham 260 mulheres, e justamente o que elas tinham me pedido para pregar é o que eu vou falar hoje aqui. Olhai os lírios do campo. Então, está em Mateus 6, 28, 29. E diz assim, para cada um de nós hoje aqui: e por que vos inquietais com as vestes? Considerai como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos digo que o próprio Salomão, no auge da sua glória, não se vestiu como um deles. Então, eu acho que o que o Senhor quer dizer nessa 4ª semana da Quaresma, que a gente inicia nesse domingo, por que nós continuamos a nos inquietar com tantas coisas? Por que nós estamos sempre tão aflitos com tudo? Se lá no Antigo Testamento, Oséias, o profeta Oséias, já fazia um apelo à conversão de Israel. E ele dizia: eu curarei a sua infidelidade, amá-los-ei de todo o coração, serei para Israel como o orvalho, e ele florescerá como o lírio. O que quer dizer isso? O Senhor nos chama nessa Quaresma, e desde o Antigo Testamento, já esperando o Cristo, a conversão. E como que nós estamos agindo nesse tempo? Porque a gente vive num tempo de extrema ansiedade. É verdade ou não? De inquietação, de cobrança, de comparação, de notícias ruins, de guerras, de dificuldades em todas as áreas. E Jesus hoje pergunta para você, para mim: por que andais preocupados? Por quê? Se quem está no controle de tudo é Ele. Então, Jesus, ele não começa falando ali por uma ordem moral, não faça isso, não faça aquilo, não. Mas ele faz um convite para cada um de nós hoje, para vocês que estão em casa. Observai e considerai. E observar e considerar o quê nessa Quaresma? Porque nós temos que florescer. E para que eu possa florescer como lírio,
A primeira coisa que Jesus me diz hoje é que eu tenho que observar alguma coisa. Observar o quê? Esse olhar para dentro de mim e me confrontar com a palavra de Deus, que é proclamada todos os dias na igreja. E nós temos a Bíblia em casa, onde Deus nos fala. Porque Deus fala conosco na palavra. Mas quando eu não conheço a palavra, não mergulho na palavra, não ouço a palavra, eu não sei o que Deus fala para mim. E aí com isso eu me inquieto e fico aflita. Me preocupo com tantas vezes, né? Às vezes a minha ansiedade está lá nas alturas. E isso mostra que a minha fé é tão pequenininha, menor que um grão de mostarda. Mas ainda assim eu confio em nosso Senhor. Então, um jornalista perguntou para o Papa Leão que livro ele recomendaria que a gente lesse nesse tempo, que eu já falei outro dia para vocês. E ele fala, pega lá na minha sacola, por favor, Praticando a Presença de Deus, que é do irmão Lawrence. Então, é um irmão que vai ensinar para a gente como a gente está sempre na presença de Deus. Como que eu faço, não só estando cheia do Espírito Santo, confessada, tudo isso, mas que eu possa fazer um exercício de praticar, que eu estou a todo momento na presença de Deus. Então, cada pessoa que está aqui, cada um, você está na presença de Deus agora. Porque Deus está em tudo. Ele está o tempo todo conosco. Então, nós devemos buscar a nossa alegria, a nossa confiança nele, porque ele está presente conosco todo o tempo. E a gente esquece disso. Isso é observar e considerar. E nós temos que formar o hábito, ensina o irmão Lawrence, a continuamente estar com Deus e falar com Ele tudo que eu faço, tudo que eu penso, tudo que eu tenho medo, tudo que eu tenho aflição. Porque Ele está me ouvindo, Ele está agora aqui comigo. E especialmente nesse versículo, olhai os lírios do campo, Jesus nos fala sobre o quê? Confiança, providência divina. E essas devem ser as minhas prioridades. Confiar na providência de Deus, me abandonar nele e buscar a beleza do lírio, vivendo as virtudes. Como é que eu vou ser como um lírio bonito? Quando eu viver as virtudes. E quais são as virtudes que Deus pede para mim viver hoje? Primeiro, a fé, que todo mundo sabe que é acreditar em Deus e na palavra de Deus. Segundo, esperança, a gente confiar nas promessas de Deus. Confiar, porque quando a gente confia, a gente não fica nessa ansiedade que a gente tem vivido todos os dias. Depois, a caridade, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o irmão como Jesus amou. Como é que Jesus amou? Deu a vida. Então, eu tenho que amar a todos até o ponto de dar a minha vida. Depois, a prudência, que é escolher o bem com sabedoria. Principalmente nesse tempo de internet, eu preciso saber escolher o bem com sabedoria e não entrar em todas as coisas que eu leio e que falam. Sempre buscar o bem. Como é que eu sei o que é o bem? Está aqui. Aqui que eu sei o que é o bem, o que é bom e o que Deus fala. A justiça, que é dar a cada um o que lhe é devido. E a fortaleza, que é uma firmeza frente às dificuldades e às tentações. Será que eu perguntei primeiro para mim quando estava fazendo esse estudo, será que eu percebo essa presença todo o tempo? Ou eu percebo aqui quando eu estou no grupo de oração, ou quando eu vou à missa, mas eu não percebo naquela hora que está me apertando o calo. Eu não percebo naquela hora que as coisas estão duras. Eu não percebo naquela hora em que eu estou sofrendo. Será que eu não percebo que Deus está vendo e que eu estou na presença dEle?
Jesus não condena o trabalho da gente, nem os cuidados que a gente tem com a família, com a comunidade, mas Ele condena em nós a ansiedade que sufoca a nossa alma. Aquela aflição, e eu não rezo, porque eu estou tão ansiosa, tão preocupada com tudo. Tem um santo da igreja, que é o São João Crisóstomo, ele diz que a preocupação excessiva é sinal de uma fé frágil. Então nós percebemos claramente que florescer não é algo que a gente faz sozinho, mas é uma graça que Deus nos dá, para aqueles que o buscam sinceramente, que pedem essa graça, que andam na presença dEle. E o que é o florescer? É o caminho da vida inteira até chegar no céu. Seria o processo de conversão nossa até o dia que eu chegar no céu. Então, florescer é caminhar na justiça, é buscar a santidade, é que Deus dá a todos que o buscam sinceramente. Também São Gregório de Nissa, ele ensina que o lírio é uma imagem da vida restaurada pela graça. E a flor, que é voltada para o alto, é o símbolo da alma que busca as coisas celestes, as coisas do alto. Quando eu estou preocupada só com o que está aqui, com o momento daqui, com as dificuldades que eu estou vivendo aqui, com os medos que eu passo agora, eu não olho para o alto. Eu esqueço que Ele está presente todo o tempo. E que se Ele está permitindo que eu passe alguma dificuldade, algum sofrimento, é porque disso Ele vai tirar um bem maior. A simplicidade do lírio também revela a beleza de quando a gente está em harmonia com Deus. Quando a gente está em estado de graça. Quando eu estou lutando com a minha própria... para lutar com as virtudes, para pedir a Deus que me ajude, que eu caminhe nas minhas dificuldades. Quando eu vou me confessar quando eu peco. Quando eu vou receber a Eucaristia. Isso é a luta. E aí eu vivo a simplicidade do lírio. Então, quando eu vivo os sacramentos, né, Deus me dá força, porque Ele está presente. É a beleza de perceber que estamos diante de Deus todo o tempo. Às vezes a gente está sofrendo e fala, mas será que Deus não está vendo? Ele está todo o tempo conosco. Como que Ele não está vendo? Ele está presente porque Ele está em tudo eternamente. Ou a gente crê que Deus é eterno, que está conosco eternamente, ou a gente começa a fraquejar. E o que Ele falou para nós? Pega a tua cruz e me siga. E coragem, porque eu venci o mundo. Então vale a gente se perguntar, você tem consciência dessa presença de Deus todo o tempo? Lá no livro do Cântico dos Cânticos, a palavra mostra essa presença amorosa. Eu sou o narciso de Saron, o lírio dos vales. Como o lírio entre espinhos, assim é minha amada entre as jovens. Então Ele sabe que nós somos, Ele diz para nós, você tem que ser um lírio no meio dos espinhos. Então a alma que vive na graça de Deus é como um lírio nesse mundo. E vive no meio dos espinhos, que é o mundo. Mas a alma que é como lírio, ela cresce mesmo no meio dos espinhos. O espinho não sufoca o lírio. Só se ele se deixa sufocar. E ela dá testemunho dessa alegria de pertencer a Deus. Na tradição, esse versículo se aplica a Nossa Senhora, que é imaculada no meio de uma humanidade pecadora. E é bom a gente se perguntar, cada um de vocês, e eu que me perguntei, quando eu estava estudando isso, me pergunto agora todos os dias, quando eu estou cheia de espinhos? Quando eu sou lírio? Quando eu me deixo ferir pelos espinhos do mundo? E o Papa, então, nessa quaresma, pede um jejum para nós. Quem sabe qual é o jejum que o Papa Leão nos pediu? Nós já estamos
no meio da quaresma, ele disse para nós, um jejum de palavras ofensivas ou maledicentes. É tão difícil assim? É. Porque a gente está acostumado a falar mais que a boca. A gente está acostumado a falar, nossa, você sabe de uma coisa? Olha, eu não estou falando mal, nem estou julgando, mas sabe, a fulana, ela me contou isso, isso e aquilo. Sabe aquele lugar que eu fui lá? Não, sabe, não, eu estou até rezando por ela. Então, a gente que está vivendo na igreja disfarça isso. E ele sabe disso. Então, ele pediu para a gente fazer esse jejum. E se a gente não começou ainda, é um pedido do Papa. Vamos começar. Jejum de palavras ofensivas ou maledicentes. Ainda no Cântico dos Cânticos, no versículo 2,16, a gente lê: meu amado é para mim e eu para ele. Ele apacenta entre os lírios. Então, quando eu sou lírio, o Senhor me ama, e eu o amo, Ele me ama sempre. Mas é que eu, às vezes, sou espinho, e não percebo essa imensidão do amor de Deus por mim. Então, a graça do meu amado, que é Cristo, é derramada sobre os lírios. Isso não quer dizer que, sendo lírio, eu não vou ter problema, não vou ter doença, não vou ter dor, mas sim quer dizer que Ele está comigo e Ele me dá forças nesse momento. Me segura pela mão para eu caminhar, porque o jugo dele é suave e o fardo é leve. Não é isso que ele falou? Então, quando eu estou com ele, fica tudo mais leve. Se eu estou sozinha, fica tudo pior. Eu não sou autossuficiente. Eu estou inteiramente entregue a ele. Pergunta para você, aonde você é autossuficiente? Aonde você não se entrega para ele? Lá no primeiro livro dos Reis, no capítulo 7, no versículo 19, diz que o templo de Jerusalém, feito pelo rei Salomão, diz assim, os capitéis que montavam as colunas do pórtico tinham a forma de lírio. Olha que coisa bonita. Porque naquela época já significava pureza, santidade do lugar. Então, quando você é lírio, você está na pureza e na santidade. O templo é o lugar da presença de Deus, a pureza exigida na adoração. Ali é o lugar do florescimento, lá no Antigo Testamento. Para nós significa que, como templo de Deus, pela graça que eu recebi no meu batismo, eu sou lírio. Se eu conservo a minha alma, a minha pureza de intenções, a pureza do amor, pela graça que Deus me deu no batismo. Mas quantas vezes eu esqueço disso e me desespero e deixo, de repente, o sacramento de lado, a confissão de lado, ou as missas de lado, e assim eu não posso florescer como Deus quer. Vários salmos também, o Salmo 44, o Salmo 79, tem o lírio como música, diz ali, ou como a lei. Porque diz que a lei é como lírio. Não é pesada. Os mandamentos de Deus não são pesados. E se a gente vive de acordo com os mandamentos de Deus, nós somos lírio, Ele vai derramando a graça a cada dia, a cada momento. Então, a providência e abandono em Mateus e Lucas, no Sermão da Montanha, simboliza o lírio. O amor esponsal e a pureza, no Cântico dos Cânticos. A beleza e o culto, na primeira de Reis, que eu li ali para vocês. E a esperança messiânica, nos Salmos, que Jesus virá um dia colher os lírios. Então, os padres da igreja, então, veem Nossa Senhora, essa imagem do lírio. Maria toda pura, no meio do mundo manchado de pecado. Ela floresce no meio dos espinhos. Quanto que Maria passou, gente? Quanta coisa Nossa Senhora passou. Muito pior do que nós. Ela até os pés da cruz do filho dela, que era Deus, ela teve ali até o fim de pé. E não se deixou acabar, não se deixou desmoronar,
Por quê? Porque ela floresceu no meio dos espinhos. Ela é fecundada pelo orvalho do Espírito Santo. E vem Jesus no ventre dela. E ela floresce, então, não porque ela é esforçada, mas por pura graça de Deus. Então, se você quer florescer, peça a graça. E peça a intercessão de Nossa Senhora. Porque assim como o lírio que não trabalha nem fia, embora humanamente Nossa Senhora trabalhava e fiava, Maria é revestida da graça de Deus. Então, muitas imagens da Anunciação aparece o anjo Gabriel com o lírio nas mãos, quando foi anunciar. Também São José aparece sempre com o lírio nas mãos. E Maria, então, é aquela que aparece no Cântico dos Cânticos, no 6:2, como um jardim fechado, terra intacta, o lugar onde Deus encontra seu repouso. Você quer que Deus encontre o repouso dele em você? Seja lírio. Seja lírio, mesmo na dor, no sofrimento, nas dificuldades. Seja lírio. Maria é o lírio que não floresce por vaidade, porque ela se acha melhor que todo mundo. Mas ela está sempre voltada para o céu. O lírio está sempre voltado para a luz. E floresce pela ação do Espírito Santo. Ela é toda pura e imaculada. Então, tudo isso nos ensina como florescer. Não é autoprodução. Eu não floresço porque eu determinei que eu vou florescer. Mas é resposta à graça que Deus me dá. Então, o florescer é fruto de você estar enraizada em Deus. E isso você vai crescendo até o dia. Porque o lírio, assim, a imagem desse lírio, que plantado entre os espinhos, é uma flor que vai crescendo e ele vai ser colhido na vida eterna, como um lírio perfeito. Então, o florescer é o fruto. Por que Jesus escolhe o lírio? Não escolheu o cedro, a oliveira, mas o lírio? Porque ele não se esforça ansiosamente. Não trabalha nem fia, como diz a palavra. Não tem preguiça e confia. Então, florescer é você estar alinhada à vontade de Deus. O lírio é muito lindo sem competir. Não, eu quero ser igual a ela. Não, quero ser melhor que ela. Não, eu quero ser tal jeito. Não, eu sou com o dom que Deus me deu e cada um com o seu. E aí o que ele fala? Que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um lírio, como um deles. E olha que Salomão, vocês lembram daquela passagem que a rainha Sabá, né, vai visitá-lo? E daí chega lá, ela fica impressionada com as vestes de Salomão, com o templo, com a riqueza do palácio. Mas o que ela viu nele de maravilhoso? A sabedoria que ele pediu a Deus. Quando ele foi nomeado rei, ele falou, não vou pedir nada para mim, eu vou pedir sabedoria para fazer a vontade de Deus. Então, a beleza da alma supera toda ostentação humana, supera a beleza das maravilhas, de riquezas ou de qualquer outra, de beleza física, de juventude eterna. A beleza supera a ostentação humana e a graça supera a performance. Floresce onde foi plantado. Ele não escolhe o campo. Ele floresce onde Deus planta. Você vê essa menininha, floresceu lá em São Luís, no interior de Santa Catarina, num lugar que parece um fazendão. Ela floresceu lá. Então, se Deus vestiu assim uma erva do campo, diz a palavra, que hoje cresce e amanhã vai ser lançada ao fogo, quanto mais a vós, homens de pouca fé, a palavra diz. Então, o que Jesus aqui nessa palavra, ele fala para nós? Mulheres de pouca fé, homens de pouca fé, se não estão florescendo é porque a fé é pouca. Se eu estou murmurando, reclamando, achando que eu sou a pessoa mais infeliz do mundo, homens, mulheres de pouca fé. Daí ele nos ensina. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E tudo mais vos será dado por acréscimo. Quem aqui não tem problema nenhum na vida?
Quem aqui tem problemas enormes? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Que coisas que vão ser dadas para você? O desabrochar para a vida eterna. Pode ser que Ele não dê agora o que eu estou pedindo. Às vezes estou pedindo dinheiro, estou pedindo a conversão de um filho, estou pedindo pela saúde de uma pessoa da minha família, estou pedindo por uma casa para eu morar, estou pedindo para determinadas coisas. Mas o que Ele pede para nós é confiar nele e desabrochar para a vida eterna. É a confiança. É viver a beleza do lírio, é viver um caminho de santidade, gente. É fácil? Mas a igreja nos dá tudo através dos sacramentos. Se eu hoje acabei de fazer uma besteira enorme, eu vou lá, Padre, pelo amor de Deus, me perdoa. E Ele dá o perdão em nome de Jesus. E eu posso recomeçar. Porque Cristo morreu na cruz pelos meus pecados. E não adianta eu ficar me condenando dos pecados que eu fiz no passado. Porque o que Paulo fala na palavra? Ele pegou os seus pecados que foram confessados e pregou na cruz de Cristo. E já não existem mais. Então, quando eu chegar no juízo final, os pecados que eu já confessei não vão aparecer. E às vezes a gente tem vergonha, tem medo de confessar. Viver a beleza do lírio é não se preocupar com o dia de amanhã, gente. Pois o dia de amanhã, o que ele falou na palavra que a Yara proclamou aqui no acolhimento, o dia de amanhã terá suas próprias preocupações. Então, para o lírio, a cada dia basta o seu cuidado. Então, quando eu acordo de manhã, Senhor, me dá o teu Santo Espírito, Senhor, hoje, agora, aqui, porque eu estou passando tantas dificuldades, eu não sei como fazer, mas eu sei que o Senhor está comigo. Eu sempre conto isso, que eu tenho um quadro no meu quarto, que tem um coração, é um quadro, uma pintura, não pintura assim, um retrato, que eu pus num quadro, e tem o coração de Jesus e ele está assim. Ó. Então, o que eu faço? Todo dia, faço minhas orações, levanto, peço o Espírito Santo, aí eu vou lá, seguro nas duas mãos dele, e digo assim, Jesus, me leva onde você quiser. Faz de mim o que você quiser. Eu só te peço uma coisa, me dá a tua graça, porque eu sou covarde. E isso me dá forças a cada dia. E eu posso me levantar e ir em frente. E o lírio, o que mais que ele ensina para a gente? Que a santidade não depende da idade. Se eu sou velha, se eu sou jovenzinha, não depende disso. Que a fidelidade nas pequenas coisas prepara as grandes coisas. Às vezes a gente quer uma coisa enorme, mas eu não vivo as pequenas do dia a dia. Então, Deus age poderosamente no coração, que é como o lírio. Como é que eu aplico isso na prática na minha vida? Como eu vou florescer hoje? Primeiro, tempo diário de oração e contemplação da palavra dele. Quando ele fala, observai, aprendei, considerai. Porque sem contemplação, sem a gente olhar para a palavra, rezar com a palavra, conhecer a palavra, tudo fica mais difícil. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas que você está pedindo aqui vai ser dado. Talvez ele não vai dar do jeito que eu estou pedindo, ele vai dar melhor do que eu pedi. Peço a conversão dos meus netos, peço conversão de filho. Ele vai dar, mas nem que seja na hora da morte. Como eu já presenciei isso com meus pais, com irmãos. Já contei aqui para você que eu tinha um irmão alcoólatra que teve um câncer na garganta e ele foi para o hospital, ele punha o álcool pelaquela alimentação parenteral, de tão ruim de alcoolismo que ele estava. E um dia o que eu fiz, não perguntei nada, peguei o padre e apareci lá no hospital com o padre. A hora que mas eu rezava todo dia, há muitos anos. Quando eu cheguei no hospital, quando ele viu o padre, ele fez, perdão, meu Deus, perdão. Larguei ele sozinho com o padre, ele se confessou e morreu uns dias depois.
Buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais lhe será dado por acréscimo. Porque você tem que confiar sinceramente e concretamente em Deus. E aprender a entregar. Como está lá, São Pedro ensinou na primeira carta dele, no capítulo 5, no versículo 7. Confiai-lhe todas as vossas preocupações, porque Ele tem cuidado de vós. E continua, viveis sempre contentes. Não viver assim, como eu sou infeliz. Depois ele fala também na primeira de Tessalonicenses 5, 16, 17. Orai sem cessar. Em todas as circunstâncias dai graça. Está passando um momento trágico, dá graças. Porque você sabe que Deus está com você. Porque este é a vosso respeito, a vontade de Deus em Jesus Cristo. E depois você aceitar o seu próprio tempo. Ninguém muda da noite para o dia. É um caminho. E a gente só vai desabrochar inteiramente se a gente quiser no céu. Porque eu posso chegar lá como um lírio. Como essa menina chegou como um lírio e foi apresentado a Deus. E aceitar o seu tempo, porque as flores elas não apressam a primavera. Ele fala lá no Sermão da Montanha ainda, no 6,34. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, como a Yara falou. A Lígia. Então, conclusão. Jesus não está pedindo para você, produza mais, se esforça mais, se preocupa mais. Não. Ele está pedindo para cada um de nós hoje, observai, considerai, aprendei. O lírio cresce porque ele recebe a luz, e nós recebemos a luz do Espírito Santo. Água, que é a água do Espírito Santo. E ele permanece onde foi plantado na Igreja Católica. É isso que Deus está querendo dizer para nós. Florescer é permanecer em Deus, é confiar na divina providência e permitir que Ele nos revista da glória. Eu vou pedir agora que vocês fechem os olhos. Imagina a sua alma como um jardim. Sua alma é um jardim. Quais são as áreas que estão secas e que precisam da graça de Deus? Conta para Ele. Fala, Senhor, aqui eu estou seca. As minhas preocupações com meus filhos, minhas preocupações com o meu futuro, com a minha doença, com a minha solidão. Entrega para Ele. Quais são as flores que seriam os dons que não se abriram na sua alma? Pensa nisso. Eu tenho vergonha, tenho preguiça, a minha oração é de qualquer jeito. E quais são as sementes que você não plantou ainda? As virtudes que você não está se esforçando para viver? Porque muitas vezes nós estamos fabricando flores artificiais. Porque a gente quer a vida dos outros, o lugar dos outros, o dom dos outros, ser como os outros, mas eu não faço nada para ser aquilo que Deus quer para mim. E eu quero agora que vocês repitam em oração comigo no coração. Não precisa falar alto, no coração. Senhor, pela intercessão de Nossa Senhora do Brasil, ensina-me a florescer onde estou. Senhor Jesus, eu tenho vivido preocupada, tentado controlar as estações, forçando brotos que ainda não amadureceram. Ensina-me o caminho do lírio. Ensina-me a confiar no orvalho da Tua graça. Cura a minha comparação com os outros. Cura a minha pressa, cura a minha ansiedade. Dai-me pureza de corpo e de alma e reta intenção. E que eu floresça não pelo meu esforço pessoal, mas por permanência em Ti, sabendo que estás comigo todo o tempo. Amém. Louvado seja Deus, que cada um possa, nesses dias, querer ser como lírio. E é o que eu estou me esforçando, porque desde o momento em que eu tomei conhecimento desse estudo, que eu fui mergulhando nele,
Agora eu estou mais consciente, mais mergulhando na graça de Deus, mais sabendo que eu não sou nada sem Ele. E é isso que eu peço para vocês. Eu e minha casa serviremos